O sol da tarde estava lentamente desaparecendo atrás das copas densas da floresta tropical, quando Clara, uma jovem bióloga cheia de entusiasmo, se deu conta de que havia se perdido. Os sons da floresta preenchiam seus ouvidos, o farfalhar das folhas, os insetos que chiavam no ar espesso e o eco distante do grupo de pesquisa do qual ela havia se separado sem perceber. Clara, fascinada por seguir o rastro de uma ave rara, mergulhou fundo na floresta sem se dar conta de que havia deixado o caminho seguro. Suas pernas começaram a enfraquecer após horas de caminhada sem descanso. O sol havia se escondido atrás das árvores altas, deixando o ambiente frio e opressor. Clara sentiu o medo apertar seu peito. Tentou voltar pelo caminho antigo, mas em um momento de descuido, escorregou por uma encosta coberta de musgo escorregadio. Seu corpo despencou em um terreno aberto abaixo, as pedras afiadas cortando sua pele durante a queda. Clara permaneceu deitada, respirando com dificuldade, enquanto o sangue manchava sua camisa devido a um ferimento no braço. Sua cabeça girava e a dor em sua perna a impedia de se mover. Lágrimas brotaram de seus olhos quando percebeu a gravidade da situação, ferida, perdida na floresta, sem ninguém saber onde ela estava. Ela tentou gritar por socorro, mas sua voz saiu apenas como um sussurro fraco, incapaz de ecoar pela densa vegetação ao seu redor. No céu, nuvens pesadas começavam a se formar, indicando que uma tempestade se aproximava. No silêncio assustador da floresta, um som pesado de passos rompeu o ar, parecendo quebrar o silêncio absoluto. Eram passos fortes, mas seguros. Clara abriu os olhos levemente e seu coração disparou ao ver uma enorme silhueta se aproximando. Era um elefante africano, grande e majestoso, movendo-se lentamente pelo campo aberto. Seu corpo gigante irradiava força, mas também uma surpreendente leveza em seus movimentos. O elefante parou, seus olhos grandes e profundos voltaram-se para Clara. Algo parecia atraí-lo para mais perto dela. Em meio à sua fraqueza, Clara sentiu uma estranha conexão com o animal. O elefante avançou, suas enormes patas pisando no solo com incrível suavidade, como se reconhecesse a fragilidade da mulher à sua frente. Sua tromba balançava no ar, como se estivesse verificando a segurança do ambiente. O elefante abaixou a cabeça, suas grandes orelhas balançando suavemente, e sua tromba longa tocou Clara levemente, como se estivesse sondando sua condição. Clara, atordoada, sentiu o calor e a gentileza daquele toque. Por um momento ela percebeu que o elefante não era apenas um animal selvagem, mas uma criatura com uma profunda empatia por humanos. O elefante inclinou-se mais perto, seus olhos calmos observando atentamente cada movimento fraco de Clara. Sons suaves saíram de sua boca, como se estivesse tentando se comunicar com ela de alguma maneira. Naquele instante, Clara sentiu uma conexão quase mágica entre ela e o gigante. Não havia medo, mas uma surpreendente demonstração de cuidado e preocupação. O elefante não estava com medo ou agressivo ao ver um humano em seu território. A tromba longa do elefante começou a se mover, de maneira suave, mas firme. Ele começou a passar a tromba pelo corpo de Clara, não com brutalidade, mas com uma delicadeza impressionante. Em vez disso, o elefante começou a cobrir o corpo de Clara com areia, como fazia ao proteger seus filhotes do sol escaldante ou dos insetos. Esse ato não era apenas um gesto curioso, mas parecia ser um forte instinto de proteção. A areia caía sobre a pele bronzeada de Clara, criando uma barreira natural entre ela e o solo frio. Durante todo esse tempo, Clara, embora fraca e incapaz de se mover, ainda estava consciente o suficiente para perceber que o elefante não tinha a intenção de machucá-la. Um sentimento de gratidão e surpresa se misturaram dentro dela, enquanto compreendia que aquela criatura enorme, com uma aparência imponente, estava realizando um gesto incrivelmente delicado. Ninguém poderia imaginar que um animal tão gigante poderia ser tão gentil. Depois de cobrir Clara com uma fina camada de areia, o elefante deu alguns passos para trás, ficando firme como uma grande estátua no meio da floresta selvagem. Ele permaneceu imóvel por alguns minutos, como se estivesse protegendo-a de qualquer perigo ao redor. De repente, o elefante levantou a cabeça e soltou um som alto que ecoou pela floresta. Aquele som não era de ameaça ou alarme, mas um chamado que reverberava por toda a floresta. Poderoso, mas também cheio de esperança. O som do elefante parecia ressoar nas colinas distantes, despertando a vida na floresta antes adormecida. Aqui e ali, alguns pássaros se assustaram e voaram das copas das árvores, mas aquele som trazia um significado diferente.
um chamado, um sinal pedindo ajuda. Não muito longe dali, um grupo da equipe de pesquisa de Clara estava desesperado em sua busca por ela. Já estavam procurando há horas sem sucesso. Mas então pararam subitamente ao ouvir o som do elefante ecoando pela floresta. O som não era normal, carregava uma urgência incomum. O grupo imediatamente seguiu o som, na esperança de que pudessem encontrar Clara antes que fosse tarde demais. O elefante, depois de emitir o som, permaneceu ao lado de Clara. Ele não se mexeu, não demonstrou qualquer sinal de pânico, mas ficou ali como um guardião silencioso. Seus instintos, embora simples, salvaram Clara da solidão e do perigo. Quando o grupo de resgate ouviu o chamado do elefante ecoando pela floresta, soube que algo incomum estava acontecendo. O som não era típico da floresta. Trazia uma urgência que os levou a agir rapidamente. Eles seguiram o eco, cruzando trilhas estreitas e árvores densas, com a esperança crescente de que Clara ainda estivesse viva. Quando chegaram mais perto, nenhum deles poderia imaginar a cena que estavam prestes a testemunhar. No meio da floresta selvagem, Clara estava deitada no chão, imóvel, coberta com uma fina camada de areia e folhas secas. Mas o que mais os impressionou foi a presença de um elefante gigante ao lado dela. O elefante não parecia agressivo. Estava simplesmente parado ali, como um guarda silencioso, protegendo Clara de qualquer outro perigo. Sua postura firme criava uma sensação de reverência e proteção misteriosa. Os membros da equipe de resgate hesitaram por um momento, incertos se o elefante se tornaria agressivo à medida que se aproximassem. No entanto, o elefante não fez nenhum movimento ameaçador. Em vez disso, deu alguns passos para trás, como se reconhecesse que seu papel havia terminado. Seus movimentos eram lentos, mas cheios de uma estranha compreensão. O líder da equipe de resgate, com uma expressão de espanto no rosto, se aproximou de Clara. Inacreditável! Esse elefante a ajudou, ele murmurou, ainda chocado. O grupo rapidamente verificou a condição de Clara. Ela ainda estava respirando, embora fraca, e dava sinais de que estava recuperando a consciência. Um dos membros da equipe imediatamente chamou a equipe médica para preparar os primeiros socorros e retirar Clara da área de risco. Enquanto cuidavam de Clara, o elefante observava silenciosamente de longe. Os socorristas, inicialmente céticos, agora não podiam negar que o animal gigante desempenhara um papel decisivo no resgate de Clara. Nenhum deles poderia imaginar que um animal assim pudesse demonstrar tamanha gentileza e preocupação com um ser humano. Depois que Clara foi colocada na maca, o elefante se afastou suavemente, sem esperar por reconhecimento ou agradecimento. Ele caminhou lentamente de volta para a floresta, retornando ao seu mundo, onde os humanos eram apenas visitantes breves. O grupo de resgate permaneceu ali, em estado de choque. Sabiam que aquela história seria algo que nenhum deles esqueceria. Uma história de bondade, não vinda de humanos, mas de uma criatura selvagem, que em um momento ultrapassou as barreiras da dúvida e demonstrou compaixão. Depois que Clara foi resgatada, a história do evento milagroso rapidamente se espalhou pela comunidade. As pessoas não conseguiam parar de falar sobre o comportamento inesperado do elefante, que havia ficado ao lado de Clara como um amigo fiel na floresta. Os membros da equipe de resgate relataram com espanto a maneira como o elefante havia agido com uma gentileza rara entre animais selvagens. Na cidade, a história foi transmitida de boca em boca, tornando-se um tópico de reflexão para todos. Não se tratava apenas da sorte de Clara em sobreviver, mas de como um animal como o elefante pôde demonstrar empatia e consciência da condição de um ser humano. Esse evento despertou curiosidade sobre a inteligência e os instintos protetores dos elefantes, uma espécie já conhecida por sua memória e vida em família. Clara, nas semanas de recuperação, não conseguia parar de pensar na experiência que viveu. Durante o tempo em que ficou inconsciente e indefesa, foi o elefante que se tornou seu guardião silencioso, protegendo-a de qualquer ameaça. Clara percebeu que sua sobrevivência não foi apenas questão de sorte, mas o resultado de um milagre da natureza, uma conexão profunda entre humanos e animais. Sentindo-se grata e admirada pelo elefante, Clara decidiu que seu próximo passo seria se envolver em atividades de conservação da vida selvagem, especialmente dos elefantes. Para Clara, sua história servia como um lembrete poderoso de como a humanidade precisa respeitar e proteger a natureza e os animais que estão em risco de extinção.
A história não apenas mudou a forma como Clara via o mundo ao seu redor, mas também despertou uma profunda consciência sobre a responsabilidade que os humanos têm em relação ao meio ambiente. Esse evento foi uma prova clara de que, no mundo natural, sempre existem milagres que vão além da compreensão humana. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!